Leia comigo essa história. 1 Reis 21, do 1 ao 3. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha, para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou, se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar-te a herança dos meus pais. Vou parar por aqui. Essa é uma história que já faz uns dias o Senhor tem falado muito no meu coração para falar com você através dela. Para quem não sabe, gente, Nabote, ele era um agricultor, né, que vivia na cidade de Samaria, e ele tinha uma vinha. E as terras onde ele cultivava essas vinhas, ele tinha herdado dos seus pais. Quando nós lemos a palavra de Deus, principalmente no livro de Deuteronômio, lá o Senhor nos ensina que as terras que ele havia dado para o povo de Israel, né, para o povo judeu, não deveria ser vendida, mas passada de geração em geração, ou seja, dos pais para os filhos e assim sucessivamente. Então Nabote, ele havia herdado uma terra que os seus pais haviam herdado também dos seus antepassados, terra que foi o Senhor que havia dado. Tanto que quando o rei Acabe chega para Nabote e oferece ele dinheiro ou uma nova terra, ele responde ao rei dizendo que o Senhor me puna se eu fazer tal coisa, porque as terras que eu tenho é herança do Senhor. Em algumas versões da Bíblia, a resposta de Nabote ao rei Acabe diz: eu não posso vender essas terras porque é herança do Senhor. E o Senhor tem falado comigo através dessa mensagem, ministrando no meu coração, já faz alguns dias. Não do contexto de vinha ou terra, mas das heranças que Ele nos dá e que muitas das vezes o diabo vem tentar oferecer recurso para nos atrair a vender a herança do Senhor na nossa vida. E nós somos presenteados com grandes heranças pelo Senhor. Seja os nossos filhos, seja um relacionamento, um casamento, por exemplo, seja um ministério que o Senhor entregou na tua mão. Coloque neste contexto, como herança, o presente que você até hoje já tem recebido do Senhor e que, de alguma maneira, Satanás tem tentado comprar de você, tentado fazer você vender essa herança, tentado te influenciar, você abandonar aquilo que é precioso para o Senhor. Porque se você ler o contexto das heranças, das terras que eram passadas de pais para filho, o valor ali era muito mais espiritual, sentimental do que de fato monetário. Então, quando Acabe vinha oferecer dinheiro a Nabote, Nabote não está apegado a isso. Ele está firmado na promessa e no decreto que Deus havia liberado sobre ele. Não somente sobre ele, mas sobre os seus antepassados, que ele deveria cuidar daquelas terras. Então, aquilo que Deus entrega para nós tem que ser muito mais precioso, valioso, do que qualquer ouro ou prata que Satanás pode nos oferecer para tentar nos comprar, para fazer com que eu e você venda para ele. Qual é a tua vinha? Qual a vinha que Satanás tem tentado comprar na tua vida? Qual é a herança do Senhor que o diabo tem tentado, de alguma maneira, oferecer recursos para que você entregue a ele? Porque às vezes a gente tem dado pouco valor para a vinha que o Senhor tem nos entregado. Às vezes nós temos dado pouco valor aos presentes, heranças que o Senhor tem depositado sob a nossa confiança. Essa vinha de Nabote já era passada de geração em geração. Ele assumiu um papel e ele, quando recebeu essa vinha, ele entendeu o valor que ela tinha. E de nenhuma maneira ele vendeu, ele não negociou. Tanto que se você for continuar vendo essa história, você vai ver que o final de Nabote foi a morte, porque ele não negociou com Acabe. A ponto de Jezabel mandar matá-lo para pegar, tomar a todo custo essa vinha. E o diabo, ele não vai brigar, ele não vai usar tudo que ele tem de força para tomar algo da tua vida, se isso não tiver valor no campo espiritual. Porque aquilo que Deus entrega para nós é muito valioso. Por isso nós temos que lutar por aquilo, pelo presente, pela herança que Deus nos entrega. Você tem que orar, você tem que valorizar, você tem que batalhar pelo presente que o Senhor colocou nas tuas mãos. Seja o teu ministério, seja a tua família, seja as terras, seja o que for. Qual é a vinha? Você tem que lutar por ela.
Você tem que entender o valor que ela tem na tua vida. Tem muitas famílias se destruindo aí porque pais não têm entendido o valor que os seus filhos têm na vida deles, do valor que seus filhos têm para o Senhor, porque os filhos são herança do Senhor. E aí você vê famílias se perdendo, filhos se envolvendo com drogas e os pais ficando inertes. E é através da inércia desses pais que o diabo entra e toma, faz arruaça, destrói. É através da inércia de maridos ou de esposas que casamentos são destruídos, porque muitas vezes estes não estão dando valor a esse relacionamento que é precioso para o Senhor. Tem gente perdendo o foco dos seus ministérios porque não tem valorizado da maneira que o Senhor espera. Quantas pessoas você conhece que Deus deu um dom lindo de pregar, de ministrar, de louvar, e hoje está parado, sentado em um banco, no banco da igreja, ou até mesmo nem na igreja está mais, porque aceitou as ofertas de Satanás, as bandejas que ele traz na nossa vida, para tentar comprar a herança que o Senhor nos entregou. Por isso hoje, não negocie a tua vinha. Seja ela o que for, o teu casamento, os teus filhos, o teu ministério, eu não sei. Você sabe o que é a herança do Senhor na tua vida, o que o Senhor te presenteou, como Nabote mesmo disse. Eu não posso, porque isso foi presente do Senhor para mim. Foi presente da minha família, que o Senhor nos entregou. E ele lutou, ele batalhou por essa herança. E aí você pode pensar, mas Nabote foi destruído, foi morto, porque ele foi egoísta de não vender. Não, ele foi justo de entender o valor que aquilo tinha para o Senhor. E diga uma coisa, no final dessa história você vai ver como Deus se levanta para defender Nabote, usando o seu profeta para trazer juízo sobre Acabe e Jezabel. Então você permanecendo de pé, não negociando, se posicionando, lutando e batalhando pela herança do Senhor, pela herança que o Senhor entregou na tua vida, seja os teus filhos, o teu casamento, o teu ministério. Eu não sei o que é, mas você sabe. Deus se levanta para te defender. Deus se levanta para restituir. Deus se levanta para restaurar. O que você precisa é não negociar com o diabo. O que você precisa é não se render às ofertas do diabo. O que você precisa é ser como Nabote, firme até o fim. Não, ninguém toma minha vinha. Ninguém compra, não há valor. Porque isso aqui é presente, é herança do Senhor para mim. Então não há vício. Não há bebidas, não há drogas que vai tirar os meus filhos, que é herança do Senhor na minha vida. Não há adultério, procrastinação, não há falta de zelo que vá destruir o meu casamento. Porque o meu casamento é herança do Senhor na minha vida. Da mesma maneira, não há nada que vai destruir o meu ministério. Porque esse dom é herança do Senhor na minha vida. E eu tenho certeza que quando você se colocar de pé, diante da proposta, diante das coisas, das aflições que o diabo se levanta para destruir, para tentar tirar de você, arrancar de você essa herança, você vai ver Deus se levantando para te defender. Você vai ver Deus levantando para restituir. Você vai ver Deus se levantando para restaurar. Mas precisa de posicionamento da nossa parte. Nabote se posicionou. Não se prostrou às ofertas de Acabe. Não se prostrou ao dinheiro que Acabe poderia oferecer. Não se prostrou às terras que Acabe poderia oferecer a ele. Ele segurou a herança que Deus havia dado, porque ele sabia que isso era precioso para o Senhor. Quando nós entendemos o valor da preciosidade daquilo que Deus entrega para nós, não há nada, não há valor algum, não há ouro ou prata que pode nos comprar. O teu dom é precioso para o Senhor. O teu casamento é precioso para o Senhor. Os teus filhos são preciosidades para o Senhor. Valorize isso, zele disso, cuide disso. Não permita que nada que Satanás esteja tentando fazer para tirar isso de você, tentar comprar de você, tentar minar na tua vida, seja o suficiente para você perder isso. A tua oração é resposta à oferta de Satanás. A tua oração é resposta aos ataques de Satanás no teu casamento. Dê como Nabote resposta para as ofertas de Acabe. Hoje pode ser que Satanás, como Acabe, tenha trazido ofertas para você, mas haja como Nabote e diga não. Não há nada que você possa fazer que faça com que eu entregue a herança que o Senhor entregou nas minhas mãos. Porque o que eu tenho foi o Senhor que me deu.